Você acredita em incorporação totalmente inconsciente? Não. Essa incorporação eu posso afirmar com certeza, não existe. Quem fala que incorpora inconsciente é porque não sabe o que é inconsciência. Ponto. Fechou? Quem fala que incorpora inconsciente e semiconsciente é porque não sabe o que é inconsciente e confunde esquecer com inconsciência. Não existe incorporação inconsciente, tá? Primeiro porque não existe incorporação, né? Nino, procura o vídeo da Dercy Gonçalves falando de Pombagira. Ela já fazia o que você fez há tempos, de falar que é falso, que não existe, só que com humor e palavrões. Cara, muita gente fala isso, né? Tô me sentindo como você está descrevendo sobre o conforto que dá acreditar em algumas coisas. É, Rony, mas a religião é basicamente isso, cara. A religião é te confortar sobre as coisas. O que pra mim é um tipo assim, de novo, né? Eu falei ontem, vou repetir hoje. Tem seu caráter terapêutico, mas eu acho que é mais prejudicial do que auxilia. Se você tá num processo de busca da realidade, que é o que o mago geralmente tá, mais prejudica do que ajuda. Se você é um ser humano normal, que vai viver, morrer e fazer filho, aí tudo bem, faz todo sentido, porque você não tem grandes ambições na vida, tá ligado? Aí você vai nascer, cresce, morre, entra no sistema de trabalho, vive lá na roda gigante da vida, que nem hamster, e foda-se, né? Você não precisa pensar a respeito. Ô, Lene, muito obrigado. Você não precisa pensar a respeito das coisas, não precisa, né? Você não lidera ninguém, você é só mais um, né? Então tá. Aí a gente vai usar. Eu mesmo uso o sistema de crença das pessoas para, por exemplo, o controle de luto. A pessoa está se sentindo muito mal, parará. Então, tipo, você trabalha o luto da pessoa a partir da crença dela para ela se sentir melhor, sacou? Mas agora, se você realmente quer ser a verdade, é que nem eu aconteceu comigo com o Todd, cara. O Todd era, mano, o ser vivo que eu mais amava nesse mundo. Tipo, com o Todd eu experimentei o que é o amor. Ele morreu e morreu, cara. Morreu, se foi, acabou. Chorei que nem criança, mas. Entendeu? Cheguei, já tá pegando fogo a live. É isso aí, Liv. Aqui é assim, cara. Comigo é assim, mano. Qualquer dia eu vou te chamar pra fazer uma live comigo, Liv. Aí a gente fica aqui batendo papo com o pessoal. Tem a chance da pessoa não saber do que se passa durante a incorporação por outro dispositivo mental, como se a mente ficasse em stand-by enquanto a entidade atua. Tem, eu acho difícil. Você precisa de um nível de entrega muito, muito grande pra isso acontecer, Rony. Mas não é um negócio que dá pra tirar, tá ligado? Cara, aí é que tá o problema, saca? Tipo, quando a gente tá falando de. Quando a gente fala de mediunidade, de espiritualidade, de tudo isso, a gente tá falando necessariamente da mente das pessoas, tá? A mente o que que é? A mente, ela é o resultado, tipo, a consequência de todos os nossos processos orgânicos do cérebro, tá? Todos eles te dão resultados. Só que o que acontece? As pessoas não têm ideia do que o cérebro faz, beleza? Não tem a mais remota ideia. Então, algumas pessoas entram em contato com algumas teses, muitas vezes, e começam a falar groselha na internet. E aí, para certificar a groselha, vão inventando outras groselhas. E é sobre isso que eu tenho falado desde o vídeo do Exu, cara. Né? Eu falei do Exu por quê? Porque é exatamente isso. Tipo, não há problema de você acreditar em Exu. Beleza? Não há, assim como não há problema de você acreditar em Maomé, de você acreditar em Jesus Cristo, de você acreditar em Jeová, de você acreditar no monstro do macarrão, de você acreditar em Beuzebu. Não há problema nenhum, desde que você não machuque ninguém, tá? Que é meio que o cristianismo faz. Não há problema. Inclusive se não existir, tá ligado? Porque é o seu cérebro que está funcionando e o dispositivo mental fé funciona no seu cérebro. Que foi o que eu acabei de falar, que lá no templo a gente não acredita, eu não acredito em espíritos, mas as pessoas incorporam. Por que, que as pessoas incorporam, mesmo eu não acreditando em espíritos, eu estou falando que incorporam? Porque eu estudei sobre o cérebro, eu fiz uma pós-graduação sobre o cérebro, eu estudo. O cérebro é o meu campo de interesse, tá ligado? Então eu entendo os mecanismos que estão acontecendo lá e por isso que eu posso falar para você, quando você está incorporando o terreiro, não é o espírito, é o seu cérebro, né? Só que aí você vê um monte de gente que não sabe que não sabe, e aí ficam groselhando, tá ligado? E é engraçado, porque tipo, eu fico completamente rendido, porque
quando você vai conversar com as pessoas, você vê que, tipo, falta o básico pra pessoa entender, tá ligado? Falta, tipo, o básico. Não dá nem pra você conversar, porque falta o básico. Que nem a galera que fica falando assim, ah, você provou, você fala que ninguém prova que Exu existe, mas você também não prova que Exu não existe. Aí você fica pensando, mano, será que eu tenho que explicar pra pessoa que a gente, que é um erro lógico você explicar que você tentar provar que algo não existe não faz sentido, tá ligado? Aí você começa a pensar e fala, mano, provavelmente a pessoa não sabe o que é uma prova, não sabe o que é uma evidência, provavelmente a pessoa não sabe o que é um argumento. Então, como que eu vou. Como, você entende que tem uma linha muito grande para eu chegar nisso? Que nem ontem estavam aí discutindo comigo, eu não sei o que falaram comigo, eu falei, nossa, cara, isso daí foi até impressionante, porque eu não imaginei que você fosse usar um pensamento tão infantil para falar a respeito da coisa. E não é porque eu tá querendo zoar a pessoa, é porque realmente, cara, tá faltando muito, tá ligado? E eu, por deficiência minha, eu não consigo chegar lá, cara. Não consigo pro beabá, tá ligado? Sempre quis entender isso de forma racional, de forma que pudesse entender o sistema, processos mentais não externos. Então, mas aí você precisa, mano, aprender o que que é o cérebro, cara. Tá ligado? E aí você não vai conseguir. Se você não aprender de verdade o que é o cérebro, tudo que você fizer vai ser especulação a partir de nada. E aí não vale muito, né? Você tem que aprender. Que nem eu. Eu fiz que nem você. Cara, puta, e olha só como que é. Vocês podem ver nos meus vídeos essa progressão. Porque antigamente eu falava assim, olha, eu não acredito mais em Deus. Mas eu acredito em espíritos porque tem uma coisa que eu não consigo explicar. Quem aqui tá há mais tempo sabe disso, lembra disso. Eu falava, eu ainda acredito em espíritos porque tem um negócio que me incomoda que eu não consigo explicar. Que é o lance lá do meu teste. Aí, beleza. Vida que segue, tá ligado? Só que eu continuei nessa pesquisa. E aí eu entrei na pós-graduação em neuropsicologia exatamente para aprender sobre o cérebro. Aí eu expliquei. Nesse momento que eu expliquei essa coisa, eu falei, cara, então não precisa existir espíritos. Existe uma explicação mais simples para isso. Tá ligado? E foi isso. Sacou? Foi exatamente isso. Só que qual que é, né? Tipo, até eu chegar nesse caminho se especula muito, né? Mas eu aprendi porque eu fui fazer um curso de verdade. Não fico. E aí é que tá também. Bom, enfim. Fala, Bruxa gostosa! Qual a explicação da pessoa sonhar e acontecer o que sonhou? Memórias falsas. Memórias falsas. Aí, ó. Agora para agora observem o caminho que eu vou ter que fazer para explicar o que que é uma memória falsa. Beleza? Vamos lá. Marco Antônio. O que que é uma memória? A gente tem basicamente três tipos de memória, tá? Tem uma memória curta, memória média e memória longa, né? Memória curta e memória média acontecem em um determinado lugar do cérebro, que é aqui na frente, perto do córtex pré-frontal, tá? Memória de longo prazo acontece mais aqui para trás, numa área mais basal do cérebro. A memória de longo prazo funciona diferente da memória de curto e de médio prazo, tá? Essa daqui basicamente armazena emoções de forma simbólica. Essas outras daqui, elas também armazenam de forma simbólica, mas não necessariamente emotiva. Agora, o que acontece? A memória daqui de trás, longo prazo, ela se armazena num espaço que é do lado do espaço da imaginação. O que quer dizer, basicamente, que quando você rememora alguma coisa, você, na verdade, imagina aquela coisa. Por isso que você vê, na verdade, às vezes, imagens na sua cabeça, tá? Toda a memória é passada dessas duas memórias primeiras para a memória terceira a partir de simbolismos, tá? Que vão evocar em você sensações, beleza? Isso geralmente acontece quando a gente está dormindo e a gente chama isso de sonho, entendeu? O sonho nada mais é então que a memória de médio prazo passando para a memória de longo prazo no seu HD interno, fechou? Que fica, lembra, perto da área da imaginação.
Como fica perto da área da imaginação e ela sofre influência das memórias de curto e de médio prazo, toda vez que a gente tem uma informação, essa informação nova altera o que você lembra da informação antiga. Então, isso que dá o efeito Mandela, que vocês devem ouvir por aí, né? O que é o efeito Mandela? É um caso que aconteceu e que você viu, presenciou, leu a respeito, que você guardou na memória de longo prazo. Por algum motivo, alguém depois disso inventou uma história a partir daquilo, e essa sua, quando você entrou em contato, quando você interagiu com essa nova informação, ela alterou a memória original, criando o efeito Mandela, né? O efeito Mandela, para vocês não sabem, o Mandela ele foi preso, depois foi solto e aí virou presidente da África, né? Muita gente acha que ele morreu na prisão. Esse é o efeito Mandela, que ele tenha morrido na prisão, tá? Existem outros tantos por aí. Então,